Conversas Cruzadas. A cidade que quer ter cada vez mais fortalecida a imagem de destino turístico com qualidade, condição muito explorada agora, muito debatida durante o seminário técnico da FIFA recentemente, é também a que tem dificuldade para você conseguir atender toda a demanda na prestação de serviço. Dificuldade para, inclusive, mão de obra, gente qualificada e gente até sem qualificação. Nós temos aí inúmeros estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, hotéis que admitem um novo funcionário, mesmo que ele não tenha qualificação. Aí o estabelecimento, ele treina o profissional. Mesmo assim, há uma dificuldade tremenda para você encontrar e preencher esta mão de obra. Aí, o que acontece? O segmento dos trabalhadores reclama que a remuneração é baixa, mas a mão de obra é qualificada. E qual é o impacto disso na prestação de serviço e na imagem do serviço prestado em Santa Catarina? É o que iremos discutir a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje nós estamos na companhia. Tarcísio Schmidt, pode sentar aí por gentileza, está chegando neste exato momento, não tem problema nenhum. O empresário Tarcísio Schmidt está aqui conosco, do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares em Santa Catarina. Na companhia aqui do meu lado, do Anésio Schneider, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade, Hotéis, Restaurantes, Bares e Lanchonetes na Grande Florianópolis. Aqui à minha direita está a Fabiola Martins dos Santos, que coordena o curso superior de hotelaria no Instituto Federal, no campus do Continente, e também o Fábio Queiroz. Obrigado, Fábio, boa noite. Presidente da Associação de Bares, Restaurantes e Similares em Santa Catarina. Obrigado pela presença de todos, hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Conversas Cruzadas que tem um oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. Ibagi, para alugar ou vender na Ibagi, bate pronto. Queres, verão mais queres, é tempo de comprar. Bom, seguinte, Tarcísio Schmidt, no segmento de hotéis, bares, restaurantes e similares, falta gente para trabalhar? Boa noite. Eu diria que não falta gente, mas falta gente capacitada para trabalhar. Esse é o maior problema que o setor enfrenta, especialmente no período de alta temporada, né? Férias de janeiro e fevereiro, e também nos feriadões, porque nós temos aqui, nós somos um destino sazonal, e eu discordo daqueles que dizem que isso aqui um dia não será mais sazonal. Sazonalidade existe no mundo inteiro, não é só Florianópolis. Existe alto e baixo. Agora, nós temos um problema maior, porque, veja, a cidade aqui não tem, digamos, é uma cidade não industrial, e se por um lado isso, digamos, pudesse ser prejudicial ao setor, ele também traz para cá, e aí em função do turismo, das belezas naturais, enfim, de tudo que a nossa ilha tem, digamos assim, um chamariz para que os jovens para cá se dirigem, e muitos deles até, eu diria, não vêm com o intuito só de trabalhar, mas de tirar férias, e com isso, naturalmente, a gente recebe ainda um contingente maior de pessoas não especializadas. Há um problema que, como nós, eu vou repetir, somos sazonais, nós o setor não consegue absorver no período que chamamos de baixa temporada, que vai de março, abril até novembro, esse contingente de pessoas que pudessem ser treinados e aqui permanecer. Porque veja o que acontece, admite-se, nós temos na alta temporada
dobra-se o número de funcionários que são admitidos em hotéis e restaurantes aqui na nossa região, fazendo especialmente bico, na Ilha de Florianópolis. Muita gente fazendo bico, mas eu digo, no setor restaurantes e hotéis, dobra, quer dizer, nós temos aí cerca de 7 mil, 8 mil funcionários empregados, isso vai a 14, 15 mil num período de alta temporada. Isso traz uma dificuldade muito grande, porque justamente quando nós precisaríamos ter uma mão de obra qualificada para atender o turista, que muitos deles, não vou dizer que a maioria, mas uma grande maioria também é qualificada, prestamos um serviço ruim, porque não houve tempo para treinamento, muitas pessoas são admitidas sem a necessária capacitação, enfim, há problemas e são problemas que podem ser amenizados, mas resolvidos de uma vez. Eu acredito que não. Bom, sempre teremos esses problemas. Anésio, tu concordas com a tese da falta de capacitação do trabalhador do segmento da hotelaria, da prestação de serviço em bares, restaurantes, hotéis? Boa noite a todos. Eu até discordo um pouco dessa questão nós temos aí muita rotatividade, nós também temos pela capacitação dos trabalhadores. Muitas vezes o trabalhador, ele também não tem tempo para se qualificar. Eu posso citar exemplos, porque eu sou da base, eu sempre trabalhei na hotelaria. Nós temos trabalhadores na nossa categoria que trabalham em dupla jornada. Ele entra às 10 da manhã, trabalha até às 15 da tarde, acaba retornando depois às 19 horas e sai do estabelecimento às 23 horas. Então ele não tem tempo para se qualificar. Então, como um trabalhador vai se qualificar com dupla jornada, como um trabalhador vai se qualificar com um piso? Hoje nós temos o nosso piso é R$ 957. Nós temos aqui no litoral de Santa Catarina, nós temos municípios que têm um piso de 1.180. Então é uma dificuldade que nós encontramos aqui. Você acha que a questão salarial, do baixo salário, acaba espantando o trabalhador, afastando o trabalhador de melhor qualificação, é isso? Nós temos até hoje, a gente já pode dizer assim, nós temos até fuga, pode dizer assim, nós falamos assim, o trabalhador em turismo, ele acaba optando por outro segmento. O trabalhador em turismo e hospitalidade, hotéis, bares e restaurantes, ele trabalha sábado, domingos e feriados. Sim. E isso realmente não está atraindo ele mais. Mas ele já sabe que quem vai para esse segmento é para trabalhar à noite, no restaurante, claro. Enfim. Mas a questão salarial. Então hoje nós temos um piso de R$ 957. Com a dupla jornada, ele não tem condições de se qualificar. Então ele realmente trabalha das 10 às 15, retorna às 19 e acaba saindo do expediente às 23 horas. Então ele não tem tempo para se qualificar. Também penso que ele também tem que dar uma atenção para a família. Então realmente a gente tem essa dificuldade, nós temos. Claro. Então isso gera uma rotatividade no setor. Bom, professora, qual é a sua avaliação sobre isso, professora? De um lado, o trabalhador ele diz que a dupla jornada acaba limitando, né, a busca pela qualificação, o salário que é baixo, que acaba afastando uma mão de obra mais qualificada. São argumentos sólidos esses? Boa noite. Boa noite. Eu vejo que isso, de certa forma, influencia, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu levanto uma outra questão, né? A questão, assim, da disponibilidade, as pessoas estarem dispostas para se qualificar nesse setor, tá? Dentro de uma perspectiva de encarar o trabalho, né, de uma construção de uma carreira profissional. Então, eu sinto que, até mesmo dentro do Instituto Federal, no Campus Continente, que nós trabalhamos com cursos de qualificação nesta área especificamente, sentimos, para alguns cursos, como o curso de camareira, para hotelaria, eu não tive pessoas, eu não consegui fechar a turma em alguns momentos. Então, a gente lança um curso, todos os cursos que nós ofertamos são gratuitos, né? E eu não tenho pessoas dispostas. Qual é o salário médio de uma camareira aqui? O salário médio depende. Nós estávamos até conversando. Mas como a senhora disse, mínimo. Pois mas é aquela história também, né? Pode ser o início de uma carreira, né? Pode começar início, como camareira, depois já pode virar chefe de setor, enfim. É o início. É uma escalada, é um investimento, né? É um investimento. Quer dizer, eu posso até começar numa outra atividade com uma remuneração melhor, sem tanta qualificação, como empregada doméstica, ganha mais do que isso, se for fazer faxina vai ganhar mais do que isso, mas vai estagnar.
Sim. E aí a senhora vê a possibilidade de crescimento profissional, é isso? Não, com certeza. E dentro, até mesmo no próprio curso superior, né? Um curso que trabalha, que busca a questão de formar um gestor, né, do setor hoteleiro. Sim, sim. Tá? Esse aluno que se insere nesse curso, ele tem a consciência que ele vai ter que começar por algum lugar. Tá? E ali ele tem toda uma trajetória a ser construída. Tá? A questão de baixo salário também por si só não se justifica. Tá? Eu vejo mais a questão fortemente de disponibilidade mesmo. Existe um gargalo de mão de obra. Disponibilidade, a senhora diz, é força de vontade? Força de vontade, realmente, desse trabalhador. E a questão também que ele foi levantada pelo sindicato, a questão da jornada de trabalho é uma outra problemática. Que é pesado, né? Que é pesado. Por exemplo, é um esforço individual do indivíduo para estudar, para se qualificar. Eu tenho trabalhadores da hotelaria que estudam, né, que fazem curso conosco. Eu tenho até pousadeiros que buscaram, né, no curso a questão de se profissionalizar, de se qualificar. Pousadeiros são os proprietários de pousadas. Os proprietários de pousadas, tá, que estão estudando conosco. Então, assim, eu vejo que pode ter, né, toda uma mudança com a educação. Acho que a educação transforma, mas ainda é um esforço, né, individual do trabalhador. Tá? Quando eu penso o trabalhador que está atuando na área. Tá? Ao mesmo tempo, eu tenho uma demanda também de pessoas que querem, né? Eu estou com uma turma de hotelaria, eu fiz hoje uma pesquisa com os meus alunos ingressantes da nova turma, são jovens, né? E com todo isso, é a tropa de elite da hotelaria que vai estar assumindo no futuro. Né? Então, buscando justamente essa área, né, pela perspectiva de crescimento, de desenvolvimento de uma produção. Muito bem. Fábio, onde é que está a carência maior por mão de obra na tua área e na tua atividade? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Bom, primeiro, eu gostaria de deixar claro que o piso da nossa categoria não é baixo. A gente está falando de R$ 957, isso sem adicional noturno, sem hora extra, sem, né, o adicional insalubridade que muitas áreas do setor, então... Sem gorjeta, sem os 10%. Então, na verdade, esse 957, ele é realmente para aquela pessoa que não tem nenhum aditivo salarial. Então, hoje eu te falo, garçons, né, em Florianópolis recebem de 2 a 3.500. Né? Isso, eu estou falando dos garçons. É claro que se você pega, por exemplo, um chefe de cozinha, né, um maître, é muito superior ainda. Sim. Então, o salário não é baixo. E com relação a falar que o salário, ele desmotiva a pessoa, de repente, estar trabalhando à noite, enfim, tudo mais, eu tenho vários associados e tenho experiência própria, não no meu negócio, mas num outro negócio que eu tenho um sócio, aonde ele tem mais facilidade de encontrar uma pessoa para trabalhar na empresa dele, que não trabalha fim de semana e não trabalha à noite, do que funcionários ganhando mais para trabalharem no fim de semana e à noite. Então, o problema do motivo para as pessoas estarem trabalhando à noite ou fim de semana, estão outras coisas. De repente, problema de transporte, problema de segurança, problema muitas vezes em casa que, né, de repente tem uma mulher que o marido não fala, não quero que trabalhe à noite, porque o salário é maior do que no horário convencional. E tem mais dificuldade com salários maiores de conseguir empregar pessoas que trabalhem no período de horário que não seria o horário comercial. Então, é interessante esse ponto de vista. Isso é a realidade. Isso é o que acontece de fato no mercado. Com relação ao gargalo, eu vejo que o problema não é só mão de obra qualificada. É difícil encontrar pessoas para qualificar. E o que eu digo não é que você não encontra as pessoas. No verão, realmente, você quer empregar 50 pessoas, você consegue entrevistas com 20, 30. Durante o ano, você quer empregar 50 pessoas, você pode conseguir entrevista com 50. Mas dessas 50, é difícil você conseguir pessoas que estejam dispostas a se qualificarem. Né? Mesmo com cursos gratuitos, enfim. E com relação à jornada dupla, isso a gente sabe que existe em alguns estabelecimentos, mas é em minoria. Então eu não colocaria isso como regra, porque é bem minoria dos estabelecimentos que fazem dessa forma. Até mesmo porque, por exemplo, camareira. Camareira, acho que é muito raro um hotel que faça dupla jornada com camareira. Eu sei que em restaurantes que trabalham meio-dia e trabalham à noite, muitas vezes fazem,
Mas você tem N restaurantes que só trabalham à noite, e você tem um monte de restaurantes que só trabalham de dia, e esses mesmos têm dificuldade de fazer com que seus funcionários se qualifiquem. Então, a dupla jornada, para mim, também não seria argumento. Bom, vamos fazer o seguinte, eu preciso avançar aqui no programa com a participação do ouvinte e as manifestações de vocês, as opiniões, daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é a falta de mão de obra qualificada na prestação de serviço, na hotelaria, nos bares e restaurantes em Santa Catarina. É o nosso assunto hoje. Vamos ver o que o pessoal em casa está opinando sobre o assunto. Beto Oliveira diz assim, o problema do setor de bares, hotéis e restaurantes é o salário baixo. O mesmo trabalho num país de primeiro mundo paga muito mais. O Beto, sei que o Beto já morou no Japão, se é o mesmo Beto que eu estou imaginando aqui. O Antônio Usadel. Esse setor paga muito mal. Há alguns anos recebi um amigo alemão aqui no Brasil e ele não conseguiu nem pedir um sanduíche com suco no hotel. Ninguém falava inglês. Agora pergunte quanto ganha um recepcionista de hotel. O Roberto Machado, a carga horária é pesada, quando o movimento é intenso, o pessoal tem que ficar trabalhando. A pessoa aceita porque precisa. O Carlos Vente, o setor hoteleiro de Santa Catarina é muito amador, sob raras exceções. Ó, o pessoal está num tom crítico para dedéu aqui, né? Bom, entra aqui a questão salarial e se nós compararmos, né, é interessante aqui a visão com o exterior, né, a comparação com o exterior. Se nós pegarmos o primeiro mundo aí e tal, se nós pegarmos a Europa, que tem uma classe média muito forte, a distância entre o alto executivo, o salário do alto executivo, e aquele que está num trabalho mais simples, ela é grande, mas nem se compara com a distância aqui no Brasil, né? Sim. A diferença entre o salário mais alto e o salário mais baixo aqui é muito maior. Isso prejudica para buscar esse é de certa forma qualificado? Prejudicial. Agora, essa comparação, dizer que lá fora se ganha mais, teria que ganhar mais mesmo, né? Porque lá se gasta mais também. Salário mínimo na Suíça, R$10.000. Eu não estou falando em compras de outlet, que o brasileiro vai muito lá para comprar, diz que comprou que era muito mais barato, sim. Isso é outra coisa. Agora, todo mundo sabe que aluguel, imóveis, colégios, eu tenho uma filha que mora lá há 12 anos, morou na Inglaterra, agora está morando na Flórida, no outro lado lá, esqueci agora o estado. Na Califórnia. O estado maior lá do setor oeste. Na Califórnia. Califórnia, você já havia falado. Sim. Tá. Então, é diferente, viu? É diferente. Então, eles têm que ganhar mais mesmo, porque gastam muito mais, né? Essa que é a verdade. Apesar de, nesse momento, os brasileiros que para lá viajam, eu digo, não, lá é mais barato que aqui. O Brasil é caro. A gente sabe que o Brasil está caro hoje, né? Eu nunca vi, Fábio, as coisas aqui no Brasil como encareceram demais nos últimos 6 ou 8 anos. O salário aqui sempre foi baixo, não é por isso que ele deva continuar baixo, mas sempre foi baixo. E eu não sei quando isso melhorará. Agora, quando você, por exemplo, diz que o pessoal trabalha, o Fábio já colocou isso, em 2 turnos, é uma minoria, realmente é uma minoria, porque uma recepcionista de hotel não trabalha 2 turnos, uma camareira não trabalha 2 turnos, né? Todo esse pessoal que tem, que não é da área, digamos, específica do restaurante do hotel, que nem todos têm restaurante, esses certamente têm uma dificuldade maior para estudar, mas ele não estuda porque não quer, porque ele pode acertar lá com o patrão, com quem quer que seja, porque tem cursos diurnos, tem cursos noturnos, tem para todo horário se faz isso. E eu então diria a vocês que essa questão de salarial, ela existe. O Fábio colocou, os garçons hoje ganham sim acima de R$2.000 por mês. Não, os 900 e alguma coisa é o mínimo, não é o salário médio.
o médio deve estar em torno de R$1.700, R$2.000 por aí. Tem locais aqui que pagam R$3.000, R$4.000 no garçom. Por quê? Porque o garçom corresponde àquilo que o patrão, o estabelecimento espera dele. Exploração, eu acho que se ele é explorado, ele tem que pedir a conta e ir embora. Ou, né, denunciar o patrão, porque nós não estamos mais em época de explorar funcionário. Esse tempo já foi lá, é o tempo da escravidão. E hoje tem toda a justiça do trabalho. Tem toda aí, a justiça do garantias... trabalho que defende com unhas e dentes, e tem que ser assim mesmo, né? Faz a defesa dos empregados. Eu acho que é uma questão, sim, de Brasil. O Brasil descobriu o turismo faz o quê? 30, 40 anos, professora? Por aí? Sim, nós mesmos não aqui. Não mais que isso. Não. Aqui em Florianópois foi de 80 para cá. Né? Fortemente. Então, nós temos que ajustar as coisas para que as condições dos funcionários e que o patrão também fique satisfeito no final da temporada. Professor, o que chama atenção, né, e eu percebo como observador, é que o serviço ele fica comprometido, né, a qualidade do serviço, a prestação do serviço comprometida, principalmente com aquele que é temporário, que não passou por treinamento, que não está na casa há muito tempo, não conhece rotinas, que fica apavorado quando chega muita gente no estabelecimento, por exemplo, fica perdido. Isso é muito comum aqui na cidade, em especial na temporada de verão, né? Sim, eu vejo que a contratação ela acontece em novembro, tá? Um período que antecede a temporada. Então se começa se lança, faz a largada de buscar mão de obra para atuar no setor. E muitas vezes essa mão de obra vem de fora. A maioria das vezes. Vem de fora, né? Porque a própria mão de obra local não se insere. Mas por qual motivo? Não está disposta a trabalhar no final de semana? Não, acho que reduzir para isso também não acho que não é o caso. Por exemplo, se for pensar no setor hospitalar, um hospital é um meio de hospedagem. Sim. Funciona 24 horas como um hotel. E tem todos os serviços de um hotel, se a gente for analisar. Claro, e qual é a jornada de trabalho? 24 horas. Ali sempre está funcionando. Então, eu vejo que não é bem dessa forma. Claro que isso vai refletir, esse trabalho temporário, vai refletir na prestação de serviço. Vai refletir no turista, na satisfação do turista, no retorno desse turista para o próprio destino. Vai refletir no resultado desse empresário, na imagem desse estabelecimento. Mas, ao mesmo tempo, o empresário muitas vezes fica refém, né? Porque ele fica um pouco sem alternativa em alguns casos. Eu vejo que aquelas empresas que procuram se antecipar a isso, né? Que mantêm um quadro fixo, né? Pois é. Durante o ano, né? Que seja mais enxuto, mas que mantém um quadro fixo, aquele que... Esse quadro, geralmente, ele é qualificado. É diferente. É outra história, né? É outra história. Então, assim, também não dá para a gente colocar também tudo no mesmo bolo, né? Então, há diferenças aí. Com relação à qualificação, eu vejo que o maior problema para a qualificação, eu não digo só no nosso setor, vários outros setores, é a nossa CLT mesmo. Por quê, hein? Porque ela não permite que você possa pagar um funcionário a mais do que outro por qualificação. Pois é. Então, enquanto o funcionário, seja de qual setor seja ele, né, ele não vai ganhar mais sendo qualificado do que não qualificado, não existe um estímulo. Deixa eu entender, não vai ganhar mais pela qualificação ou não vai ganhar mais pela produtividade? Pelos dois. Mas hoje você não pode definir individualmente metas por produtividade? Não, porque aí o outro funcionário... Na mesma função, não. Porque o outro funcionário que está ganhando menos, ele entra com isonomia salarial, então não existe segurança nenhuma para o empresário. Se houvesse uma individualização, né? Por exemplo, por metas... não só isso, né? Você pode criar um quadro de funções, mas obviamente, né? Então, METRE 1, METRE 2, METRE 3, garçom 1, garçom 3, só que, poxa, é quase que impossível, ainda mais uma empresa pequena, administrar isso. Entendi. Então, a partir do momento que você tem lá um pizzaiolo, que está com você há um tempo, ou que seja qualificado, que chegou lá, que produz 20 pizzas por hora. Daqui a pouco você está precisando contratar outro. Você pega um pizzaiolo que produz 10 e com qualidade inferior, mas chega um momento que você fala assim, puxa, eu tenho que ter esse outro porque é quem eu tenho.
no final das contas, os 2 pizzareiros vão ganhar igual. E o empresário não pode fazer nada para valorizar o que está qualificado, o que produz mais. Então, enquanto a gente não mudar isso, fica muito difícil falar em estímulo para a qualificação, né, não só para o nosso setor, para vários setores. Mas a reforma trabalhista que se fala há anos e não acontece, né, como deveria acontecer. Pois não, né? Só remendos. A carga horária dos trabalhadores é muito excessiva também. Na alta temporada, numa época de carnaval, nessa semana agora, o pacote de carnaval aí que é vendido de quarta à próxima quarta-feira, eu tenho certeza que realmente o trabalhador, ele sofre muito com a carga horária excessiva. Então, muitas vezes o trabalhador realmente trabalha até 2, 3 horas a mais, né? Não só na alta temporada, como também aqui em Florianópolis tem muitos eventos acontecendo. Florianópolis tem bastante evento acontecendo, nós temos eventos, grandes eventos, vai acontecer aqui no Brasil. E Florianópolis é uma cidade realmente que vai atrair muitos turistas, né? Isso é bom, né? Então, para nós, realmente muito importante, mas para o trabalhador, a gente já está muito preocupado realmente nessa questão, porque a carga horária do trabalhador realmente é excessiva em muitas épocas do ano, realmente tem... Mas eles ganham por isso. Né? E de certa forma, se não fizerem no estabelecimento, muitas vezes fazem bico e extra em outros lugares. E vou te falar, e tem muitos restaurantes que têm uma carga menor que perde funcionário, porque esse funcionário quer trabalhar numa carga maior ou em horário alternativo naquele período que vai ganhar mais. Então, e aquilo que o empresário estiver fazendo fora do legal é algo que ele está fazendo ilegal. Agora, a partir do momento que você pode estar contratando o funcionário, né? E eu te falo que muitas coisas que acontecem fora da lei, tá? E aí a gente faz uma meia-culpa, existe a culpa do empresário que de repente quer fazer uma economia ou quer de repente não ter uma responsabilidade com o funcionário, mas também uma grande parte de solicitação do próprio funcionário. Então, tem um associado nosso que emprega muito e ele me fala, Fábio, mais do que 15% de todas as entrevistas que eu faço, a pessoa ela quer trabalhar sem registro. Então, aí é uma questão de conscientização, né? E não só colocar isso como algo que o empresário faz. Acho que tem que fazer um trabalho de conscientização também com relação a isso, com quem está, né, com emprego, com funcionários e tudo mais. Nós lançamos nossa campanha salarial ontem, ali no Largo da Alfândega. Começamos ontem, hoje ficamos das 10 da manhã até as 17 e amanhã nós vamos continuar novamente das 10 da manhã às 17. É a campanha salarial. Além disso, nós falamos realmente para ele não aceitar esse pagamento por fora, que realmente aqui em Florianópolis também tem alguns setores... Aceitar e não propor. Não propor, né? Porque ele não aceita também, realmente, até o próprio trabalhador, realmente, isso ele acaba se prejudicando. Então, nós temos, assim, realmente, não dá para generalizar, mas tem estabelecimentos que pagam por fora, tem estabelecimentos que tem aquele banco de horas, que o trabalhador trabalha em 2 horas a mais por dia, praticamente na alta temporada, ele acaba depois descansando, na baixa temporada, no inverno, ele acaba descansando. Então, isso realmente é prejudicial ao trabalhador. O sindicato, ele também não está só preocupado só com a questão financeira, eu sempre digo, eu estou preocupado com o bem-estar da família dele também, porque muitas vezes o trabalhador realmente ele trabalha com a jornada excessiva, acaba prejudicando a saúde dele. Então, o sindicato está sempre se colocando à disposição do trabalhador, se preocupando com o bem-estar de modo geral. Um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero pegar o gancho do que disse o Fábio sobre a informalidade no segmento, que é um negócio muito sério, né? Porque, tem fiscalização do Ministério do Trabalho e tal, tem muita multa pesada para o empreendedor. O funcionário fica sem garantias, fica sem contribuir para o INSS, para a aposentadoria dele e tal. É um negócio muito sério. A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. As pessoas comuns, as pessoas do bem, no meu entender, para se assegurar de Empresários do setor do turismo, bares, restaurantes, hotelaria reclamam da falta de mão de obra qualificada. É o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas na TV Com. É um fato a informalidade no segmento, porque é um risco tremendo para o trabalhador, para o empreendedor maior ainda, né? Porque vai ser multado, se fiscalizado. Muitas vezes, embora o trabalhador, cerca de 15%, como foi dito agora há pouco aqui, preferem trabalhar na informalidade, o que é, repito, um risco tremendo para todos os envolvidos.
Agora, é possível mensurar essa informalidade no setor hoje? Olha, mensurar, é difícil dizer um número. O que eu tenho certeza é que a informalidade está diminuindo. E principalmente aquele que não era registrado. Eu acho que pode ainda existir uma informalidade com relação a atendimento da lei, né? Então, a lei ela acaba sendo colocada de uma forma que muitas vezes fica quase que impossível você atender 100%, né? Então, por exemplo, hoje você vai contratar um garçom, ele tem que entrar, vamos pensar, às 4 e vai ficar até 10 ou 11 da noite, por exemplo. Por lei, ele tem que descansar praticamente no meio da jornada. E esse é o horário de pico do restaurante. Então, como que você atende essa lei? Não é? Sim. Como que você vai chegar e falar, ótimo, eu vou colocar todos os meus garçons para saírem para jantar ou almoçar no horário de pico onde eu tenho mais movimento. Então, a lei, ela acaba tendo algumas situações que ficam muito caras, né? ou mesmo caras ou impossíveis de atender. Então, pode ser que exista uma informalidade pontual aí. Aquela informalidade de você ter a pessoa trabalhando lá sem ter nenhum registro, enfim, isso diminuiu muito. Ainda acontece, acho que pontualmente, em maior número, obviamente, na alta temporada, mas isso já diminuiu bastante. Isso já diminuiu bastante. E agora, atender 100% o que diz a lei, isso realmente é difícil, tanto para o empresário quanto para o funcionário. Né? Muitas vezes você fala, tem que ser assim, e o funcionário acha ruim, fala assim, mas por que tem que ser assim? Porque a lei diz que tem que ser assim e a gente tem que seguir. E existe situações que o funcionário realmente fala, pô, mas não é possível, né? Então é difícil para os dois lados. Isso vem de encontro àquilo que o Anésio falou no início, da questão dos 2 turnos, né? Que ele trabalha depois. Jornada dupla? Jornada dupla. Mas é uma jornada dupla de 8 horas. Quer dizer, ele trabalha 4, depois descansa 3 ou 4 e retorna. Então não há essa paralisação na hora do almoço. Para casa ou fica lá? Aí ele tem que escolher. Se ele mora próximo da casa dele, ele vai até dormir. Porque na verdade... Porque 3, 4 horas ele pode dormir, mas nem sempre ele mora próximo. Mas é um período morto, né? Mas se ele não quer, ele tem que procurar um estabelecimento que não exige essa paralisação. Sim. Porque senão ele vai ter que ter 2 turnos. Eu quero dizer, dobra o número de funcionários se ele não tem essa paralisação dos 2 turnos aí de 4 horas, 4 e meia, que até isso está na convenção que nós fizemos. Eu sei que muitos empregados não querem e outros acham bom. Por quê? Não sei. Se ele tem alguma coisa a fazer fora desse horário, ele vai fazer. Mas ninguém obriga a fazer isso. Se ele acha que isso não está bom, vai procurar emprego ele vai ter que procurar no outro lugar. E vai ter. Assim como aquele que acha que está ganhando pouco, se ele tiver uma oportunidade melhor no outro local, ele deve procurar outro local. Ele não é obrigado a trabalhar por R$900. Ele vai procurar alguma coisa que possa mas pagar às mais. Vezes sim, mas é que às vezes o cidadão ele não encontra, né? Não encontra pelo perfil, pela qualificação dele. Pois mas se ele não tem qualificação, então ele tem que buscar essa qualificação. Ele tem que buscar essa qualificação. Porque o nosso setor é um setor de inclusão social. Eu sei. É um setor que recebe pessoas que estão entrando sem experiência e acaba se qualificando na própria empresa ou em cursos gratuitos que acabam tendo, né? E muitas vezes a gente sabe que tem dificuldade de completar a turma. E então aquele funcionário que entra no setor de alimentação fora do lar e vai se qualificando e vai galgando, esse não recebe 957. É longe disso, ele recebe muito mais. O nosso setor realmente também tem muita rotatividade. Isso é a verdade. gente sempre se fala em rotatividade. Pois é. Essa rotatividade, exatamente, ela está realmente sendo gerada pelos salários baixos. Nós, do sindicato, realmente vimos isso dessa forma, porque nós atendemos todos os dias. Ano passado nós fizemos mais de 4.000 homologações no sindicato. Esses números nós temos. Então nós temos assim, realmente, atendimento diariamente, a gente tem isso. Então a rotatividade, que se fala muito, que tem rotatividade no setor turismo, nós pelo lado, como representamos os trabalhadores, nós sabemos que isso é dos salários baixos. Realmente
nem todos pagam 1.500, 1.200, 1.800, como o senhor havia falado. Tá? Eu falei de 2 a 3, salários de 3,5. Mas na convenção, hoje, nós temos um piso. Hoje, a nossa convenção, aliás, não tem nem piso. Ela paga o piso regional, que é 957. Então, a partir do momento que a gente tem uma convenção com um piso, que nem cidade de Pissarras, aliás, Balneário Camboriú, tem um piso de 1.180, um ganho real acima da inflação, eu tenho certeza que a rotatividade vai diminuir nesse setor. Então, aí, a partir do momento que tem um salário melhor, tenho certeza que vai ter qualidade de serviço. Tem qualidade de serviço, diminui a rotatividade. Mas o nosso piso aqui é superior a São Paulo, superior a Rio, né? A gente, nos últimos 3 anos, e aí é um trabalho que foi feito pelo sindicato com muita competência, houve um aumento de 60% no salário nos últimos 3, 4 anos, saiu de 570, que era... Inclusive de categoria. Mudou, inclusive, de categoria. Então, assim, né? Se lá estava muito baixo e de repente poderia estar, hoje eu acredito que esteja mais do que justo. Agora, se esse 60% continua se batendo nessa tecla, chega uma hora que vai ficar inviável os preços em bares, restaurantes, hotéis, porque hoje as pessoas reclamam, e uma das coisas que eu mais ouço é preço nos restaurantes. E eu falo, não lembro, tá, de uma época onde o setor trabalhou com margem de lucro tão reduzida quanto tem trabalhado hoje em dia. Não só em Florianópolis, mas isso é uma realidade de Brasil. Então, a gente tem que saber que uma pessoa que faz diferença numa empresa, ela não ganha 957. Ela ganha muito mais. Agora, fica inviável a gente colocar com piso maior do que esse, né? E são poucas pessoas. Alguém que não está qualificado, alguém que isso seja o piso. A gente está falando de piso, é daí para cima. Claro. Né? Então, realmente fica muito alto. Você pegar uma pessoa sem experiência nenhuma, muitas vezes até sem estudo, sem qualificação, sem experiência, né? E já partir mais do que isso. Eu até quero colocar assim, eu vim da categoria, eu vim da base. Eu sempre trabalhei em hotel aqui em Florianópolis. Desde o ano 80, iniciei aqui trabalhando em hotelaria, sempre na área de hospedagem. Eu não sei qual é o índice que se usa quando se faz um pacote de carnaval, um pacote de réveillon, o cardápio. Eu posso dizer, a reposição do trabalhador é apenas o NPC. Apenas o NPC. Não sei se os cardápios, ou as diárias, ou os pacotes também são corrigidos pelo NPC. Então, eu acho que eu acredito, o patamar é maior. Sem dúvida. Porque existem outros custos que acabam acontecendo durante o ano todo. Não queremos, mas pelo menos um ganho real. Eu acredito assim, não só o NPC. A gente realmente assim, todos os anos, quando a gente fecha uma convenção, é apenas o NPC. Bom, pessoal, preciso chamar um intervalo comercial e, em instantes, depois do intervalo, vamos falar um pouquinho do trabalho do Instituto Federal, quais são os cursos oferecidos, quais são as vagas ociosas, intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nessa reta final, vamos conhecer um pouco mais do trabalho do Instituto Federal de Santa Catarina, né? Antigamente se falava, e era, né, a escola técnica, e hoje remodelado e tal. Você entra no Instituto Federal, parece uma instituição privada de tão bacana que é, né? E os cursos, tem muita vaga ociosa lá, professora? Não, até que os cursos dentro da nossa oferta, né, de cursos que nós temos em todos os níveis, tá? Desde o nível superior, técnico e de formação inicial continuada, que são os cursos de menor duração, nós temos bastante procura, nós estamos preenchendo, né, as vagas. É claro que em determinadas áreas a gente tem uma dificuldade, né, pela questão de não ter demanda, de não ter procura, como eu citei a questão de um curso de camareiro. Mas, por exemplo, nós temos cursos no nível superior, nós temos o superior de hotelaria, o superior de gastronomia. No nível técnico, nós temos o técnico de gastronomia, o técnico de panificação e confeitaria, o técnico em guia de turismo e o técnico de eventos. Aí nós temos um rol, né, de cursos de formação inicial continuada, que vai desde cursos de vinho, coquetelaria, de saladaria, de
que são ofertados em idiomas, né, inglês, espanhol. Tudo gratuito? Todos os cursos são gratuitos. Tá, e professor, o seguinte, Pronatec é com vocês também? Nós também participamos do programa Pronatec. E quais são os cursos do Pronatec? Nós temos um curso na hotelaria de recepcionistas de meios de hospedagem, são 2 ofertas, nós estamos com Porto Belo e Garopaba. Tá? Mas na área da gastronomia tem vários cursos, né, que são trabalhados, né, principalmente tem Porto Belo, Florianópolis, Palhoça e Garopaba, que são os centros, né? Bom, seguinte, eu quero saber da senhora daqui a pouco, né? A gente já está na reta final do programa. Como é que é essa história de que o Instituto paga para as pessoas estudarem? Eu quero saber, porque antes eu vou atender o telespectador aqui. Pode ser? Agora, o Antônio Rabelo Júnior diz assim, ó, se o salário for bom, o funcionário fica a longo prazo, se prepara melhor para atender melhor ainda na próxima temporada, mas o salário sem os penduricários é baixo. Obrigado, Antônio. Professora, que história é essa aí de que o IFSC paga para o aluno estudar? Paga é forte, né? Mas nós temos, dentro daquela perspectiva de inclusão social, nós temos um programa de assistência estudantil justamente para aqueles estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social. É claro que isso precisa ser comprovado com documentação específica, essa condição desse aluno. Essa ajuda de custo, essa bolsa, auxílio, ela pode ir de R$100 a R$400. Por exemplo, aquele aluno que não tem condição, né, de ir até a escola com relação ao transporte, para poder bancar a questão da alimentação, a questão do uso de uniforme. Nós somos uma instituição, Campus Continente, que trabalha numa área, né, como a nossa, o curso de gastronomia tem a necessidade de usar uniforme, o próprio curso de hotelaria tem aqui também um curso com relação ao uniforme. Muitas vezes o aluno não tem essa condição. Então, através do programa de assistência estudantil, a gente consegue viabilizar. Então, quando diz assim, eu não tenho condição de estudar, não. É dado a condição para estudar, existe um espaço para isso. Tá, e ele consegue atingir o objetivo, esse programa aí de assistência estudantil? Nós atendemos muitos alunos. Eu não tenho exatamente o número, né, de quantos que nós... Para receber, imagino, tem que ter uma frequência mínima e tal, né? Tem os requisitos. Tem que estar matriculado, né? Feito todo o acompanhamento da frequência do aluno, né? Tem toda uma documentação prévia anterior, tipo, desde a comprovação da questão da residência, a questão da renda familiar, né? Então, não é simplesmente pagar para o aluno, não. Existem critérios. O aluno passa por uma seleção, ele tem que apresentar essa documentação, ele tem que atestar a idoneidade. O que pode parecer, de repente, até algo negativo. Pô, mas estão pagando para o cara estudar. Não. Mas é justamente aquele, de repente, que pode ser utilizado, que pode fazer uma opção errada na vida, né? Vou ganhar dinheiro de outra forma e tal. Além do que, assim, é criterioso. E existem outras formas também, através de bolsa de pesquisa. Nós temos vários projetos de pesquisa na área, né? Essa instituição Campus Continente trabalha na área de turismo, hospitalidade e lazer. Então, através de bolsa de pesquisa, o aluno, se eu não me engano, a bolsa está R$400 para o aluno, né? Numa jornada de 20 horas semanal. Então, existe forma, durante a permanência do aluno matriculado na instituição, ele também tem uma forma de ter uma ajuda de curso, né? Uma bolsa auxílio, né? Para que ele se mantenha estudando. Eu queria lembrar só o seguinte, que eu não vim aqui fazer concorrência com o Instituto Federal. Tá. Mas o sindicato também faz cursos lá durante todo o ano, né? Nós treinamos nesses últimos 4 anos 3.200 alunos. Bacana. Nas áreas de camareira, garçom, recepcionista de hotel, pizzaiolo, entre outros. E nós estamos, eu já vou fazer a promoção aqui, porque senão eles vão tudo para o Instituto Federal. Nós estamos abrindo agora, a partir de março, nós já estamos abrindo cursos para recepcionistas dos meios de hospedagem, para garçom, serviços de camareira e bartender. No segundo semestre... Gratuito? Totalmente gratuito, mas não tem aquele dinheiro que tem o Instituto ali, né? Federal, porque o sindicato não tem dinheiro para fazer isso. Tá bom. Mas os cursos são gratuitos, é só ligar para lá, se informar. Que bom. E eu queria só colocar, a dificuldade é você conseguir aluno, mesmo sendo gratuito, é a maior dificuldade que nós temos. Olha só.
Números do IFSC para fechar, então. Olha, esse ano nós tivemos 1.489 alunos inscritos em todos os cursos, desde o curso técnico superior, ProEja. Tá? O Instituto Federal em Santa Catarina atende, ano passado, atendeu 10 mil, né, alunos, né, no estado como um todo. Então, nós estamos tendo um resultado bastante forte nesse sentido. Ok, pessoal, obrigado pela atenção de todos, pela presença hoje no Conversas Cruzadas na TV Com, em especial pela sua companhia. O Conversas Cruzadas fica por aqui, estaremos de volta amanhã falando de carnaval. Tchau!